Você gosta de planta e não tem espaço em sua casa para cultivá-las? Já pensou em usar uma parede, um muro para criar um jardim? Nesse episódio vou mostrar opções de jardim vertical para ser colocados em diversos ambientes. Para isso eu estou no Armazém Jardino em Belo Horizonte, aonde vou ilustrar para vocês várias opções para criar um jardim vertical. Aqui no Armazém Jardino, além da gente ter plantas comuns para jardins de chão, jardins para vasos, a gente tem também plantas para fazer o jardim vertical, né? As telas e diversas opções para fazer esse jardim. O jardim vertical tradicional acaba sendo uma textura verde, que a gente fecha uma parede. A gente tem uma opção aqui, onde a gente nem vê muito o fundo, e esse jardim vertical é o que sobressai. Para isso a gente utiliza todo esse fundo neutro, o mais neutro possível, colocando vasos neutros, a irrigação, a tela que está sendo fixada a esses vasos e até uma impermeabilização no mesmo tom, quase sempre preto, para dar essa profundidade, para dar essa textura, esse fundo, e as plantas vão sobressair nesse fundo. A montagem de um vaso é igual a montagem de um vaso comum. Então a gente coloca a drenagem, coloca a manta, que seria o filtro para essa terra ou substrato, prepara um substrato adequado para a planta, já está misturado e preparado para a espécie escolhida, e a gente utiliza a mesma forma de fazer a montagem de um vaso. Nós estamos montando um vaso da renda francesa, ela acabou de ser tirada do vaso que veio, para ela encaixar nesse meio vaso. Esses vasos são especiais, são em forma de parede, para ele poder se acomodar na parede, né? Ele ficar certinho na parede. A gente coloca e adequa a espécie aqui no vaso. E a montagem é de encaixar, às vezes até tomba um pouquinho essa planta, para poder fechar essa frente do vaso, né? A ideia não é aparecer o vaso, a ideia é aparecer a planta. Essa forma que se faz hoje o jardim vertical, que é essa ideia de textura de jardim na parede, a gente utiliza então, às vezes uma tela, né, que está aqui atrás do vaso. O sistema de irrigação que vai gotejar cada vaso, cada planta individualmente vai receber. E às vezes até uma calha coletora embaixo para poder tanto abastecer esse jardim, como também receber e recolher essa água do jardim. As plantas utilizadas podem ser diversas, vai depender do ambiente. O ambiente de meia sombra, o ambiente interno, utiliza muito as plantas da família das samambaias. Aqui a gente tem a samambaia azul, alguns chifres de veado que estão sendo colocados nessa parede, mas a gente pode ter também outros tipos de planta. Fica muito bonita essa textura, aonde a gente encontra, né, as folhas, o brilho de cada planta sobressaindo no jardim. Se o ambiente é externo, recebe sol, é a opção de colocar plantas que resistem a esse sol. Asparagos, falsavinha, algumas outras espécies são ótimas opções para fazer esse jardim. Liriópis, aqui a gente tem um jardim exposto recebendo a luz solar direta. As espécies para ambientes abertos, os asparagos, esse de cima. O liriópis aqui no ambiente de baixo. A falsavinha linda com essa folha que parece a uva. Aqui a gente tem o dólar, que é uma planta para ambiente de meia sombra, com detalhe da flor, é uma planta cultivada pela folhagem. Mas olha que delicadeza, a gente tem a flor, né? E aí fica muito bonito o jardim quando ele brinda com flores. Rendas francesas, rendas portuguesas são excelentes plantas para serem colocadas em ambientes também, tanto de meia sombra, quanto às vezes que recebe um pouquinho de sol e até mesmo uma boa claridade, só sombra, sem sol direto. Porém, nem sempre a gente tem só a ideia de jardim vertical, esse jardim fechado. A gente pode utilizar às vezes uma janela, uma tela com moldura de madeira, colocar às vezes uma hortaliça. Aqui a gente tem pimentinhas ornamentais, muito delicado, que também cria um jardim vertical, em menor tamanho, em menor proporção, mas também são excelentes opções para se ter num cantinho da casa, do apartamento. Ideias de quadros também são excelentes. Olha que lindo, essa aqui é uma chapa
de metal, foi colocado um vaso de fibra de coco e a renda francesa fazendo como se fosse realmente uma mandala, um quadro vivo, muito bonito. E diversas opções, janelas antigas, latas, pedaços das janelas, a gente pode criar colocando verde, colocando as plantas nessas telas, criando quadros. Já são vendidos no mercado também quadros prontos, já com um sistema diferente. Aqui é um sistema interessante, uma moldura meio de plástico, e ele tem uma irrigação muito interessante, que não precisa de energia elétrica, e formam quadros. Você pode escolher a cor da moldura, o tamanho desse quadro, a planta escolhida. Eles são vendidos prontos. Se a ideia é colocar bromélia, elas não ficam tão bonitas às vezes em vasos, então a gente utiliza as placas de fibra de coco. Olha que linda essa composição dessa placa nessa janela. Cria uma moldura, a janela atrás, e a planta, esse jardim vivo, né? Quadros podem ser grandes, com essa moldura de madeira. Olha que bonita essa composição, né? Com a textura das plantas, a moldura da madeira. Esse jardim não tem irrigação, mas ele pode ser irrigado manualmente. Para fazer a irrigação, quase sempre é necessário de um técnico que entenda desse assunto, né? Porque tem que se calcular a pressão da bomba, se vai utilizar bomba, reservatório e várias questões para serem analisadas. E aí, ficou com alguma dúvida? Quer conhecer a floricultura? Clica aqui na descrição que tem o endereço completo da floricultura. Se tiver alguma dúvida, nos pergunte, comente, curta o vídeo e até a próxima!